Nós concluímos ontem uma semana de oração a respeito de encontros transformadores, não foi isso? Nós vimos aqui ao longo da semana, aqueles que puderam vir, aqueles que estiveram aqui, viram encontros transformadores com personagens bíblicos aqui. Nicodemos, Maria Madalena, Zaqueu. E hoje não vai ser diferente. Hoje também estudaremos uma história que trata de um encontro que eu creio que tenha sido transformador para aquelas pessoas que estiveram envolvidas no evento ali, mas que também pode ser transformador para nossas vidas hoje. E com base nisso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí no livro do Evangelho, o Evangelho de Marcos, capítulo 16. A história vai estar lá em Lucas, certo? Mas hoje, especialmente hoje, eu recapitulando essa mensagem, eu vi um texto que faz conexão com a história e a gente vai passar por ele. Querido eterno Deus, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui nessa santa casa de oração que tem, ó Deus, o propósito de abrir as suas portas para que entrem adoradores. E é nessa condição que nós estamos, Senhor. Na condição de adoradores do Senhor, do Deus vivo, e que através das sagradas letras, através das escrituras, rogamos que fale aos nossos corações nessa oportunidade. Honra, Senhor, a fé, a disposição, a decisão de cada um de estar aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Certo, meu Deus, de que podemos contar com o Espírito Santo a nos auxiliar, é que rogamos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos capítulo 16, versículo 12. Diz assim: depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles, que estavam de caminho para o campo. Esse texto isolado precisa de um contexto, de uma contextualização. Depois disto o quê? Da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é que está sendo tratada aí desde o versículo 1. Diz que depois disso, depois da ressurreição de Jesus, depois de as mulheres terem ido ao túmulo, terem encontrado o túmulo vazio e percebeu que o que vocês procuram dentre os mortos, quem vivo está. Então, era um contexto da ressurreição de Jesus. E aí o evangelista registra assim: depois disso, manifestou-se outra vez, em outra forma, a dois deles. De outra forma. Esse texto está dando uma pista de uma história relacionada lá em Lucas 24, que é a famosa história de Ao Caminho de Emaús. Certa ocasião, quando nós estávamos preparados para ir para a igreja, o carro, por alguma circunstância, estava na manutenção, ou seja, a gente estava sem veículo no momento, naquela ocasião. E aí não deu tempo a gente pegar na sexta-feira e não, deixa o carro aí, e a gente pega na segunda, e com isso a gente passou o final de semana sem o carro. Vamos para a igreja em pé mesmo, pertinho e tal. E aí o que acontece? Quando a gente levantou cedo, fez a nossa rotina de sábado de manhã, quando a gente está todo pronto para sair, os meninos, os padres, todo mundo. O que aconteceu? Caiu um toró. Chuva pesada mesmo, como eu nunca tinha visto em um dia de sábado, pela manhã, chover daquela forma. Eu imaginei, olha aí a gente, como é que a gente faz? Como é que a gente vai para a igreja se a gente está sem carro e está com essa chuva? Pensa aí, um homem, uma mulher e dois meninos. Não vai caber no guarda-chuva. O que a gente decidiu como família, de forma madura, de forma espiritual? Vamos fazer o seguinte: nós vamos ficar vamos ficar na igreja em casa. Já estava todo mundo arrumadinho. Todo mundo já preparado para ir para a casa do Senhor adorar. Então vamos ficar em casa.
Vamos fazer da nossa casa a igreja do Senhor nesse momento. Então a gente decidiu por essa opção. E aí a gente fez a sala ali, o nosso culto ali, e fez. Sabe que hora que a gente sentou, 9 horas? Sabe que hora que a gente levantou do sofá ali para ir para a refeição? Meio-dia. Sabe qual foi a estratégia? Eu pensei na hora, olha, vamos pegar um relato bíblico, uma história, e vamos estudar essa história aqui. E aí eu escolhi exatamente a história do caminho a Emaús. Peguei uma prancheta, a gente leu a história todinha, e aí eu sinalizei, dessa história que a gente leu, que a gente estudou, fala para mim 3 lições que você aprendeu dessa história. Ele extraiu 3 lições da história a caminho de Emaús. São basicamente 20 e poucos versos. Ele extraiu 3 lições. Aí eu apontei para Levi, 3 lições diferentes das 3 lições de Iago. Iago extraiu mais 6 lições. Patrícia, 3 lições. Ela, mais 3 lições. Ixi, agora sobrou. Eu tenho que falar também umas 3 lições, né? E quem fica por último é mais desafiador, né? Porque não pode repetir as lições. Irmãos, para resumo de conversa, nós extraímos de forma catalogada, por escrito, referenciada, com versículo referenciado, 20 lições a respeito da história do caminho de Emaús. Mas fique tranquilo, nós não vamos estudar 20 lições hoje, tá? Então dessas 20 lições, nós vamos pensar 3 delas. Nós vamos pensar 3 lições dessa famosa história para que a gente possa sair daqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Foi bênção, foi uma experiência extraordinária para mim. A gente passou ali 3 horas de relógio e foi muito rápido. Passou rapidinho e a gente nem percebeu. Então, vamos então à história relatada então em Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. E vamos aí passar por todo o relato e vamos extrair dessas 20 lições 3. A gente vai sair daqui sabendo, meditando nessas 3 lições. Marcos, no versículo que nós lemos, diz que depois disso, depois da ressurreição de Jesus se manifestou a 2 deles de uma outra forma. E aí, com esse pensamento, nós vamos ver lá, então, o relato. Lucas 24. Diz assim, versículo 13 em diante. Naquele mesmo dia, que dia? O dia da ressurreição. Certo? Vamos partir desse pressuposto do contexto do texto anterior. Naquele mesmo dia, 2 deles, aqueles 2 deles lá que Jesus esteve, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecerem. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Verso 21. Ora,
nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão que disseram as mulheres, mas não o vimos. Então lhe disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez dele ele menção de passar diante, mas ele os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Por aí já tá bom. Uma leitura fascinante, empolgante. Se você se colocar a caminho de Emaús e tendo a companhia de um estranho ali, e me chamou muita atenção como é que aqueles discípulos, aqueles dois homens, estavam caminhando e vê alguém os acompanhar para seguir viagem com eles, não reconhece Jesus. Então, essa é uma das lições que a gente extraiu ali, mas que não está catalogada aqui para o dia de hoje. Mas o relato de Marcos nos dá a entender que Jesus lhe apareceu de uma outra forma. Então, ele não foi reconhecido propositalmente. Mas a primeira lição, dentre 20 lições que nós poderíamos extrair aqui essa noite, eu creio que o versículo 15 traz uma importante lição para nossas vidas. Olha só, versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que lição a gente aprende aí? Jesus se interessa por conversas espirituais. Imagina se eles tivessem passado por aquela decepção, esperado que Jesus fosse aquele que redimisse a Israel, e passou a sexta-feira, eles viram Jesus ser crucificado, passou o sábado, Jesus na tumba fria, e no domingo de manhã, as mulheres deram a notícia de que Jesus ressuscitou, mas eles não viram. Aí a gente lembra de quem? Tomé. Só Tomé é o discípulo classificado como aquele que, se eu não ver, eu não creio. Mas esses dois aqui também não viram, apenas ouviram e também não creram. Então, eles dizem, imagina vocês nessa situação, eles estão voltando para casa, eles estão voltando de Jerusalém para Emaús, um povoado ali vizinho, 12 quilômetros de Jerusalém a Emaús. Uma viagem a pé, uma viagem triste. Por quê? Porque o seu Senhor havia sido crucificado. Vamos voltar para casa, não tem mais o que fazer aqui em Jerusalém. Vamos pegar nosso rumo, vamos voltar para casa. Só que, nessa caminhada, o que eles estavam conversando? A respeito do que havia acontecido no final de semana com Jesus de Nazaré. Eles estavam conversando a respeito de situações espirituais. Imagina se eles estivessem conversando assim, rapaz, Jesus morreu, né? A gente esperava que ele fosse nosso Salvador e tal, e redimisse a Israel. Mas você viu que o Corinthians ganhou do Bahia e o Flamengo? Tivesse tirado o foco espiritual da situação, tivesse conversando, sei lá, de bicho, de animal, de coisa o carro que quebrou, o carro que teve que consertar, coisas corriqueiras, mas não.
eles estavam conversando a respeito de assuntos o quê? Espirituais. Isso aí atraiu a Jesus para os acompanhar naquela jornada. Jesus pode dizer para mim e para você nessa noite que ele quer conversar com você à medida que você caminha para o céu. Jesus se interessa por conversas espirituais e isso acaba atraindo a Cristo para perto de nós. Eu não vou dizer que é errado, a gente tem uma vida secular, uma vida civil, não é isso? Mas o fato é que eu aprendo com essa história que Jesus se interessa por conversas, assuntos, temáticas espirituais. Outro dia eu estava num comércio aqui no nosso bairro, né? A gente convive num bairro, num bairro tem vários comércios, né? É o corte de cabelo, é o pão da padaria, é o posto de gasolina, a Patrícia vai mexer no cabelo. Ou seja, nós temos no bairro, tem comércios. Ela não gostou, não. Tem comércios no bairro. E aí, nenhum desses comércios, alguém me perguntou assim, eu te conheço, você é da igreja adventista, você de vez em quando convida para que a gente vá lá. E fulaninho de tal, também é da sua igreja? É. Fulano de tal é da minha igreja. Ah, tá. Aí eu fiquei o quê? Curioso. Por que você está perguntando se fulano de tal é também da minha igreja? Ah, não, porque fulaninho de tal tem umas conversas meio destoadas, assim, do evangelho de Cristo. Tem um palavreado meio assim, meio pornográfico, de uma moda, e eu não consigo associar uma pessoa que é lá da sua igreja com uma conversa daquela, na boca. E aí eu fico imaginando, Jesus se interessa por conversas espirituais. Onde tem alguém conversando a respeito de coisas espirituais, tem uma promessa, não tem água. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei conversando a respeito de coisas espirituais. Então aquele fulaninho, que é nosso irmão, carece das nossas orações, mas precisa rever os seus conceitos em relação ao que é dito fora da igreja. Porque eu imagino o seguinte, que aqui dentro da igreja, irmãos, é mais fácil. A gente coloca uma roupa bonita, né? A gente põe perfume, ilustra o sapato. Aqui é muito mais fácil, ó. Tem uma igreja bonita, está ficando cada vez mais bonita, não simplesmente pela ornamentação da igreja, mas por você. Essa igreja ela se torna cada vez mais bonita pela sua e a minha presença. Então, é necessário que haja uma mudança de conceito no sentido de que Deus se interessa por conversas espirituais no templo e fora do templo. Amém? Uma segunda lição que nós poderíamos extrair dessa extraordinária história está aí no versículo 17. Volte seus olhos aí para o versículo 17. Aqui diz assim, então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, o quê? Entristecidos. Jesus fez questão de perguntar para ele, por que vocês estão assim? Que cara de quem comeu limão aí dessa ideia? Que tristeza é essa? E Jesus até dá um João sem graça. Eu não estou sabendo nada. Mas fato é que Jesus quis saber o porquê da tristeza daqueles homens. Sabe o que eu aprendo desse simples verso, dentro desse contexto? E Jesus, olha para mim, Jesus se interessa pela sua tristeza. Ele se importa com a sua tristeza. Ele estava se importando com a tristeza daqueles homens que estavam decepcionados. Eles estavam entristecidos ali. E naquele momento, Jesus se importou com a tristeza daqueles 2 discípulos. Um, nós sabemos o nome. Como é o nome dele? E o outro? É anônimo. Ou seja, poderia ser o meu ou o seu. Até nisso eu vejo a beleza das escrituras. Deixa registrado o nome.
mas não deixa o outro. Para que na lacuna daquele nome anônimo, eu possa preencher ele colocando o meu nome. Jesus quer caminhar comigo. Jesus quer que eu me interesse com conversas o quê? Espirituais. E Jesus, e louvado seja Deus por isso, Jesus se interessa, se importa com as nossas tristezas. Tiago, quando você caiu lá na bicicleta e quando você suspendeu a perna assim, mostrou a chaga, eu não quis te falar na hora, porque para você não sofrer por antecedência. Eu sabia que aquele curativo colado, sem ter colocado uma substância para modificar, ia chegar um momento que você ia sofrer. Mas, Tiago, Jesus se interessa, se importa com o seu sofrimento. Você crê nisso? E todos nós devemos crer nisso. Porque ainda que a gente esteja vivendo circunstâncias boas agora, não tem ninguém sofrendo, não tem ninguém preocupado com nada. Mas sabe, existe um ditado que ele é triste na sua conclusão. Porque diz assim: aquele que não tem problema, espera porque vai chegar. Mais cedo, mais tarde, o problema bate na porta da gente. E Deus quer que você se lembre disso hoje. Quando você, ainda que não seja agora, e louvado seja Deus por isso, mas quando eles chegarem, saiba de uma coisa: Jesus se importa com o seu sofrimento. Jesus se importa com as suas tristezas. E a última lição catalogada para essa noite está aí no versículo 27. Versículo 27 desse mesmo capítulo. Versículo 27. Dentre muitos que nós poderíamos escolher, diz assim: e começando por Moisés, discorrido por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O que eu aprendo com esse versículo? Jesus valoriza as Escrituras. Jesus poderia simplesmente dizer assim: ó, moço, acorda, sou eu. Porque vocês estão tristes e eu estou aqui. Vocês não ouviram o relato de Maria, dos discípulos lá que eu ressuscitei? Sou eu. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus é cavaleiro. Cavalheiro. Jesus, ele quer não simplesmente nos convencer. Se Jesus se revelasse ali, ele seria convencido ou não seria? Mas muito mais, olha para mim, muito mais do que nos convencer, Jesus quer, sabe o quê? Nos converter. E para isso ele se utiliza do método mais eficaz que eu conheço, que é as Escrituras. Porque aqui diz que começando por Moisés, ou seja, começando pelo Pentateuco, pela Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros que Moisés escreveu, passando por todos os profetas, lhes expunha a palavra, tudo aquilo que estava registrado a respeito dele. Ou seja, Jesus valoriza as Escrituras. Agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal para você. Jesus valoriza as Escrituras. A pergunta é: e você? Valoriza as Escrituras? Aleluia por isso. Ele valorizou as Escrituras. O Novo Testamento estava em processo de construção, ou seja, o que se conhecia de Escritura até então era só o Velho Testamento. Mas o mesmo Espírito que inspirou o Velho Testamento é o mesmo que inspirou o Novo. Então Jesus valoriza as Escrituras e eu e você precisamos desesperadamente também valorizar. Em tempo de liberdade religiosa, você pode encontrar as Escrituras, letra grande, letra pequena, capa, Bíblia para o homem, Bíblia para a mulher, Bíblia para a criança, Bíblia para adolescente, Bíblia para tudo, qualquer tipo de faixa etária. Para quê? Para que eu e você possamos valorizar o que está registrado aqui e não só fique nas papel e tinta, mas que fique gravado no coração. Vamos recapitular? Jesus se interessa por conversas espirituais. Nos nossos junta-panela, nas nossas visitações, principalmente, quando recebemos visita,
Jesus fica, olha, conversa coisas espirituais, eu quero fazer parte dessa conversa. Mas se vocês começarem a conversar coisa que ofende, eu infelizmente tenho que me retirar. Mas eu quero estar pertinho de vocês. Então Jesus se interessa por conversas espirituais. E Jesus se importa com as nossas tristezas. Ficou claro isso? Mais uma vez, ainda que a gente esteja de boa hoje, mas no momento que a tristeza chegar, lembre-se, você tem um Deus que se interessa, que se importa com as suas tristezas. E esse Deus se chama Cristo Jesus. E por fim, Jesus valoriza as Escrituras, a qual eu e você precisamos e deveremos também valorizá-la. Quantos aqui desejam então valorizar as Escrituras e permitir que elas queimem no coração de cada um? Levante a sua mão direita como quem diz, eu quero valorizar as Escrituras e permitir que o Espírito de Deus que inspirou as Escrituras possa fazer morada no seu coração. Louvado seja o Senhor por isso. Então esse foi o apelo que Deus fez para os nossos corações nessa noite. O relógio é assim cruel, né? Mas, irmãos, na sequência dessa história, você se lembra que Jesus fez, como a gente vai concluir então assim, Jesus fez menção de, afinal de contas, ele estava o quê? Acompanhando aqueles dois homens ali, e eles iam ficar em Emaús, e Jesus ia o quê? Passar direto. Eles iam passar, Jesus ia passar direto. Mas o que aqueles dois homens fizeram? Convidaram Jesus a ficar com eles. E o relato bíblico diz que eles insistiram com Jesus para que ficasse ali. E aí com isso nasceu um hino que eu gosto muito. Não está no hinário, mas é um hino com base nessa letra. E eu vou me atrever aqui a cantar o refrão. Você me acompanha, meu amor? O refrão está baseado nessa história. Quando diz que Jesus ia passando e eles insistiram para que Jesus ficasse. E aí o hino diz assim, ó. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para gozar. Paz e morada permanente. Fica, Senhor, Deus Salvador. Lindo, não é? Lindo, não é? Vamos ficar de pé para concluirmos então com a oração. Essa foi a mensagem de Deus para nós nessa noite. E que você e eu possamos insistir para que Jesus permaneça conosco. E certamente Ele terá alegria de não só estar ao seu redor, mas dentro de você, através do Espírito Santo. Amém. Querido e bom Deus, maravilhoso Senhor, que permite que nossos corações sejam aquecidos ao lermos histórias tão maravilhosas como essa, Pai. Ali existiam dois homens que estavam indo entristecidos por circunstâncias ali do momento, mas o Senhor os conhecia pelo nome, assim como o Senhor conhece cada um aqui pelo nome. De igual forma como o Senhor não queria que eles estivessem entristecidos, o Senhor tem a alegria de poder consolar o coração de cada um de nós. Mas isso passa, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Por isso, Pai, o Senhor insiste tanto conosco para que valorizemos as Escrituras assim como o Senhor valorizou. Pai, as lutas elas vão continuar até que o Senhor venha. E até que esse dia chegue, Senhor, por favor, permaneça conosco. Fica, Senhor, conosco. Por favor, não passe direto, permaneça conosco. E de igual forma alcance os nossos familiares. E por algum motivo, ó Deus, por ignorância, quem sabe, escolhem ficar distante de Ti. Mas por misericórdia, alcance cada um dos nossos, pelo poder que há no nome de Jesus. Dá-nos uma boa noite de sono, voltar para casa com paz e segurança. E tudo isso, Pai, para a glória do nome do Senhor, rogamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.